ele tinha uma casa, que o Granja tinha uma casa aqui perto da Expo e trazia rapazes para ali e violava. Era, portanto, também dizia isso, portanto, está a ver? Ele roubou dinheiro. Isso pode não ser verdade, Carlos. Pois, mas ele roubou dinheiro, foi ao Joel se recebeu. Mas, Carlos, uma coisa, você conseguiu enganar os juízes, pá. Eu não consegui, eu fui manobrado. Mas você enganou os juízes, Carlos, isto é gravíssimo, pá. Você enganou 3 magistrados e mais um procurador. Mas o procurador também estava feito com a Polícia Judiciária, o João Ebeu. Estava feito com a Polícia Judiciária? Sim, também estava feito com a Polícia Judiciária, Sr. Doutor. Isso é que eu não percebo. Então há bocado disse-me que não... Houve um motorista, quando ele perguntou, não sei se o doutor sabe, que é o Zé Raimundo, que ele disse que os senhores tomavam banho, tanto nos balneários, o coisa, e ele disse, o senhor é um mentiroso. Lembra-se aquela senhora que foi lá, da contabilidade, que ele disse que ele recebia 100 contos por mês? Mas o procurador estava feito com a polícia? Sim, também estava feito. Em termos de incriminar a malta? E com os procuradores, e com os advogados da Casa Isto foi um processo de dinheiros pagos aos miúdos, pagos às pessoas para mentirem, e foi um processo em que um procurador está metido com a polícia para meter as pessoas na cadeia, sabendo ele que isto é falso. Sim. Armas. Não sei se sabe disso. Mas olha que isso é muito grave, o procurador está feito com os polícias. Tá, Sr. Tá. O Carlos tem provas disso? Doutor, eu provar, portanto, não devia estar na altura em condições, mas acho que sim. Havia encontros do procurador lá na Casa Pia, com a Catalina e tal? Rapazes... do João Ebel? Houve rapazes que disseram que viram, portanto, houve 2 rapazes, que não sei, não identifiquei os nomes dos rapazes, por acaso, portanto, só estava a olhar para os rapazes, mas não fiquei com os nomes dos rapazes, que disseram que aquele senhor também estava lá a almoçar com uma senhora loira e uma senhora cabelo preto, que eram as procuradoras. Foram almoçar à Casa Pia? Sim. Que havia jantares, cada vez que vinha, portanto, os tais 6 rapazes que tiveram, os 5 rapazes tiveram coisa. Mas você tem outra coisa pior. É que no dia de julgamento eles já vinham bêbados. Isso nós temos provas disso. O Dias André e a Catalina Pestana foram várias vezes almoçar ao restaurante de qual era proprietário o Francisco Guerra, sócio. E então tinha convites, eu estava preso. Depois do processo. Na altura do processo. Na altura que o processo a correr ainda. Na altura que o processo. O Francisco Guerra tinha um restaurante. Foi sócio do restaurante em Cascais. Foi quando recebeu os 50 mil euros. Pois. O Dias André não. Pois o Dias André também me disse. Como o Matias disse-me tanto que o Francisco Guerra e o Dr. Zé Martins também me disse. O Dias André. O Dias André, portanto, disse, como o Dr. Matias e o Dr. Zé Martins também me disse, mas foi mais tarde o Dr. Zé Martins, me disse que o coisa tinha muita pena de mim, toda a gente tem pena de mim, mas que o Francisco Guerra queria que eu fosse almoçar ou jantar com ele. Mas o que é que você tinha contra mim, pá? Não tinha, nem contra si, nem contra ninguém. Nem contra si, nem contra ninguém. A minha vida está uma merda, pá. Eu não estava em condições, doutor. Então eu estava dominado completamente. A medicação que eu tinha, eu não estava em condições. Então depois quando veio a Catarina... Se calhar não é uma desculpa suficiente, ainda pior. Carlos. Eu não estava, já disse ao Dr. Marinho Pinto, eu não estava em condições. E o Dr. Marinho Pinto, o que é que lhe disse? Ele disse, portanto, quando me viu na televisão, reparou que ali havia algo do normal. Você disse ao Sr. Bastonário que nós estávamos todos inocentes? Sim. Eu disse, portanto, estava arrependido e que, portanto, que dei uma entrevista ao senhor, que é o senhor Sr. Carlos, dei uma entrevista, portanto, para ser... E hei de receber uma coisa, e o senhor terá de receber, portanto, o que vem lá dizer. Nunca levei ninguém para elas, nunca levei, portanto... Fui a Évora, fui a Espanha, sim, comprar o coisa, fui a Espanha. Isso ninguém pode negar. Em Elvas toda a gente sabe que isto é mentira, não é? Isto é uma certeza que eu tenho. Eu nunca estive naquele local em Elvas. Conheço Elvas, mas nunca estive aqui em Lisboa. As pessoas não conhecem, as pessoas daqui de Lisboa não conhecem Elvas. Mas não conhecem. E acreditam que você foi lá com rapazes. Acreditam porque foi, portanto, foi manipulado pelo Ministério Público e pelo coisa. Porque as senhoras do Ministério Público só ouviram estes 6 rapazes, 5 rapazes que foram ao tribunal, eram 6, foram ao tribunal. Por exemplo, o Vante da Xera diz que eu fui buscar lá às 10h30 da noite. No mesmo dia, a educadora, que eu disse que, portanto, que ele era, que chamavam-lhe maricas, que a juíza até dizia, ele tem o cabelo pintado. Tem. Afinal, ele tinha sido foi violado por colegas dele lá dentro de Santa Catarina e foi violado por 2 colegas do bairro Alto, de turma dele. E ele, portanto, no livro vem a dizer que gostava muito de namorar com o educador. E o educador depois vai a tribunal, não sabia disto do tribunal, mas, portanto, quando vai a tribunal diz, portanto, que ele era um paneleiro, que assim chamavam, portanto, os colegas. Isso está nos CDs. O meu advogado diz que tem os CDs, mas não tem CDs nenhuns.
meu advogado diz que tem os CDs, mas não tem CDs nenhuns. Pois não é. O Dias André ganhou dinheiro. O Dias André ganhou dinheiro a dizer que havia que o braço direito dele, ele revoltou-se, ele recebeu uma carta quando estava preso. Pagam 80 euros. Ele recebeu uma carta quando estava preso. Não, agora vai-me dar mais por esta. Ele recebeu uma carta quando estava preso. Doutor, ele recebeu uma carta quando estava preso. Obrigado pelo Francisco e mal escrita. A carta entreguei ao meu advogado, ao Dr. Dória Vilar. O Dr. Dória Vilar entregou os papéis todos ao Dr. Zé Martins, só que metade das cartas que me escreveram, e essa carta, especialmente do Francisco Guerra, estava mal escrita, a dizer, portanto, que eu nunca tinha feito mal a ele, nem a ninguém. Mas bastava dizer que eu tinha levado, dizia assim, bastava dizer que eu tinha levado coisa e toda a gente... O Carlos Silvino tem a noção de que neste momento não é uma pessoa muito credível. Sim, já apresentou muitas versões desta história. Sim, mas eu posso dizer... Esta versão que está a apresentar hoje, está a apresentá-la livremente, sem reservas. Sem reservas nenhum. Sem comprimidos. Sem comprimidos nenhum. Corresponde à verdade integralmente. Sim, sim. Jura? Sim. Juro. Como disse ao Dr. Marinho Pinto. Não tem nenhum esqueleto escondido no armário? Nada. Não tem mais nada para me contar? Não, porque, primeiro, André, porque viu, portanto, no dia 29 que eu tinha serviço para Évora e está destinado para Évora. Não tem falsificação de documentos? Houve alguma coisa? Houve muita falsificação. Por exemplo, o senhor que esteve lá nas fotocópias foi corrido que ele não sabia que as fotocópias que eram para a Catalina Pestana. Não sabia. Fartou-se tirar fotocópias dos processos onde os rapazes tinham violado uns aos outros. Então aquela imagem da Catalina, da mãe, da protetora, aquela coisa é tudo fita. Mais que fita, doutora, mais que fita. E então ela vai ao Parlamento a dizer que havia senhores deputados, senhores doutores e engenheiros. Mas ela quer um processo por Casa Pia 2, não sei se sabem. Quer mais, ela quer mais. Mas eu vou a esse processo. Ela quer mais. Mas eu vou a esse processo. Eu vou a esse processo. Ela está-se a preparar para acusar aí mais uma data de malta. Pois eu vou a esse processo. Já não somos nós, mas são outros. Mas eu vou a esse processo. Também estão inocentes, não fizeram. Mas eu vou a esse processo. Outros que estão lá na... Porque havia dois álbuns dela e o álbum que está o álbum que está no tribunal não são fotografias. Não são pessoas do álbum, ao Carlos. São pessoas que ela odeia por uma determinada razão. Ela queria ir para o Parlamento, doutor. Ela queria ir para o Parlamento. O Pedro Namora também e o Granja também para o Bloco de Esquerda. Ela queria ir para o PS. E há uma série de pessoas que ela odeia. E eu estou convencido que a estratégia da Catalina neste momento é ir denunciar abusos dessas pessoas relativamente a rapazes da Casa Pia. Já não seremos os mesmos, são outros. O senhor não sabe uma coisa que eu vou-lhe já dizer. Para ela sair como a mãe outra vez. A doutora Teresa Costa Macedo. É que toma conta deste país, que é um país de pedófilos. A doutora Costa Macedo. É o Hugo Marcelo, que é um grande pedófilo. Eu nunca fui a Salamanca. Os gajos não podem dar à solta. Nunca fui a Salamanca. O doutor acredita-se que um rapaz de 10 ou 12 anos vá daqui num dia e vir no mesmo dia, ir a três países do estrangeiro, entregar bilhetes de identidade, até meteram os senhores do restaurante 2 e 2, os tais, aquela da rua, meteram os senhores foram no tribunal, disseram que nunca viram nada, viram foi jogadores do Casa Pia, portanto, eu e colegas meus... Então o Ferreira Diniz, o Ferreira Diniz abusou de algum destes gajos? Não tem nada a ver com isso. Eu nunca levei ninguém ao Ferreira Diniz, isto foi tudo, portanto, diz André. Eu, como estava a coisa, eu disse, tanto que veio o João Paulo Avaredas e depois fui-me embora. Mas não veio à porta, não veio à parte. Voltando atrás só um bocadinho, essas fulanas que estão por trás da Manuela Moura Guedes estavam a Alexandra Borges e a outra, que eu não me recordo são mais duas. Essas pressionaram-me, que eu sei que sim. A mim nunca falaram comigo. Nunca ninguém falou comigo. Só quem falou comigo foi o Dias André, a Rosa Mota, o Dr. Dória Vilar, o seu doutor, a minha irmã foi influenciada pelos senhores... A irmã também mentiu em tribunal. Mentiu, mas mentiu bem. Eu disse, portanto, a última vez que eu falei em novembro, a sua irmã foi dizer que o Carlos Cruz me pagava. Pois, foi dizer. A sua irmã ficou-me a dever 80 contos que eu já lhe perdoei. Aliás, nem quer saber dos 80 Não, mas não é por causa dos 80 contos. Ela tem que pagar aquilo, portanto, ela tem que pagar aquilo... Não quero dinheiro da sua irmã, Carlos. Não estou a dizer isso, tem que pagar aquilo que disse, portanto, quem é que lhe disse a ela, portanto, para lhe dizer isso? Não fui eu. Então não foi o Martins. Não fui eu que dispensei o seu doutor. Então não foi o Martins que... Foi das procuradoras. Foi das procuradoras que disseram ao Dias André. O Dias André disse ao Dr. Zé Martins. Eu não sabia disso. Eu não sabia disso. O Carlos Cruz pagou-me na vida um café, pá. É toda a vida. Um café. Aí no meio de um... E eu só tenho que falar com ele. Ele sabe que eu estava medicado. Vai falar com o Carlos Cruz, que ele recebe o bem. O senhor não estava na prisão. Eu estive a falar com o Carlos Cruz. Quando eu vi do hospital, eu vi que eu não estava, que os guardas agarravam, que eu não estava, portanto, não estava em condições.
Eu estava um esqueleto autêntico. Eu, se fosse assim, ia pedir desculpas humildemente ao Carlos Cruz, porque o Carlos Cruz foi Ele e os uma das outros. pessoas que mais prejudicada foi nisto. Não é que tivesse sido mais do que eu, mas estamos a falar de uma pessoa que tem os olhos de 10. Deixava-me no campo pequeno. Sim, se posso fazer. Eu neste momento tenho na minha posse as desculpas deste homem que está aqui. E quer pedir desculpa às outras pessoas. Este homem disse E à claramente dona Strutz, que nunca entrei em casa isto é uma da Strutz. farsa. Mais que uma farsa. E arrependeu-se daquilo que durante 5, quase 6 anos aconteceu. Este julgamento foi uma farsa, todos nós sabemos isso. Eu estava Os próprios medicado. juízes, eu Continuo a dizer que estava medicado e não estava em mim. Eu estou satisfeito com isso, pá, porque para além das Estou mais consequências que isto pode arrependido do que trazer do ponto de vista da culpabilidade das pessoas e do cumprimento de penas que não têm a cumprir, para além disso há a questão moral, que é este homem ter resolvido agarrar na coragem que pelos vistos mora dentro dele e vê ter comigo. Isso para mim tem todo o valor, pá, ó Carlos. Eu não preciso Ele mais é que nada. pediu, portanto, ele é que pediu. Eu não preciso mais nada. Não foi pressionado, não foi nada. Ele é que pediu, Estou queria falar arrependido, consigo. estou arrependido, portanto, não estava em mim. Pronto. Continuo, portanto, Mas olha que o Tribunal acreditou em si, ó Carlos. acreditou porque foi o Dias André, as fotocópias que lá estão, é o que eu estava a dizer, alunos que foram ao tribunal disseram que foram obrigados a assinar, e está nos CDs, foram obrigados a assinar, nem leram, nem falaram com as pessoas, já estavam feitos, como o meu afilhado, um dos meus afilhados, tem mais, um dos meus afilhados, que até, não sei se o doutor lembra-se, no Monsanto, que ele até foi para o pé do juiz, e até os juízes começaram a se rir, que ele disse, portanto, já tinha violado tinha violado 4 ou 5 colegas dele do lar, e portanto isso ouvi eu. E há um dos rapazes que vai lá, que até disse, o doutor portanto sabe, que eu estava com o Gibbs, até disse para a juíza, a senhora está a falar mais alto que eu. Esse foi um dos que levou 2 saladas na Polícia Judiciária, e disse que eu ouvi esse rapaz, na Polícia Judiciária, quando eu ia lá com os senhores, não estava com nenhum advogado, que eles dizem que, portanto, que eu dispensava o advogado para ir aos sítios, portanto, para reconhecer os sítios, não sei o quê. Eu nunca dispensei ninguém, eu fui levado sem autorização. Havia 3 senhores da Polícia Judiciária que mandavam o Dias André, têm 2 surpresas, era sempre assim, tem 2 surpresas, e era sempre a mesma surpresa. Era a minha irmã que vinha ao diabo falar com as senhoras. Quem é que levava a irmã? A polícia é que levava, ao diabo, do aeroporto ao diabo, e depois ia ao diabo pescá-la para ir à prisão. Como é que chama? À Polícia Judiciária. E então ela falava-me, trazia-me roupa, essa roupa não me serve. Não percebo porque é que ela fez aquela afirmação de que o Carlos Cruz é que me pagava. Pá. Porque foi as senhoras do Ministério Público e foi o Dias André. O Carlos Cruz na vida pagou-me um café, pá. Um café de 50 tinha que haver a ligação. Não, porque sabiam que o doutor estava a acabar de fazer o doutoramento. E o Dias André, portanto, quis meter, portanto, o doutor... Tinham que os ligar, de alguma maneira. Tinha que prejudicar o doutor, que não tinha nada que ser meu advogado, porque também estava metido nisto por causa da Casa de Elvas, que eu nunca fui à Casa de Elvas, nem nunca fui àquela zona só fazia sentido se o Carlos Cruz lhe pagasse. O doutor deve ter ouvido o advogado da dona Strutz a dizer que, portanto, que ao fim da rua que virava à esquerda, que não se podia virar à esquerda. Eu disse no tribunal que virava à esquerda, mas eu não estava em condições, eu disse que virei à esquerda. Mas o tribunal não passou cartão a isso, cara. E muitas coisas... Carlos, vai lá a sua vida, pá. Doutor, mais uma vez, muito obrigado por toda a sua vida. Muito obrigado. Devemos de encontrar-nos. Depois eu passo aqui para lhe deixar então o papel do Carlos. E Deus o ajude, pá. E assim, Nossa Senhora de Fátima, em quem você... da qual você é devota, que Deus o ajude a si e a mim também. Deus ajude a si e a sua família toda.